Olá, gente, tudo bem? Essa semana a gente vai dedicar o nosso vídeo à produção de conteúdos infantis no YouTube, muito mais focado na Galinha Pintadinha e no Lucas Neto e a trajetória diferente desses dois canais. Os dois canais são os maiores canais do Brasil, são os canais que têm mais visualização e mais inscritos. A Galinha Pintadinha tem um pouco mais de 10 anos e já ultrapassa os 5 bilhões de visualizações, com um pouco mais de 17 milhões de inscritos, enquanto o do Lucas Neto ultrapassa esse número de visualizações e tem mais de 23 milhões de inscritos. A Galinha Pintadinha, no início do canal, um pouco mais de 10 anos atrás, lançou um primeiro vídeo e em muito pouco tempo esse vídeo alcançou 500 mil visualizações. O que foi um pouco chocante para o pessoal da Bromélia Produções, responsável pela criação desse conteúdo. O canal do Lucas Neto, ele não vem de nenhum teor infantil a princípio. Ele era um hater, declarado hater. O que acontece? O canal Hater Sincero, que é o antigo canal do Lucas Neto, não se relacionava nada bem com crianças e adolescentes. Muito pelo contrário. Ele criticava muito, de uma forma muito ácida e muito violenta. Ele usava palavrões e etc. Crianças que se engajavam e gostavam, idolatravam youtubers. Inclusive, nesse canal dele, por incrível que pareça, ele falava mal de youtubers. Ele dava rage, ele xingava youtubers e etc. Mas ele já era um youtuber. O irmão dele era um youtuber de muito sucesso na época. E aí, num certo momento, em um certo vídeo em que ele estava respondendo a algumas pessoas que comentavam nos vídeos dele, ele foi violento e agressivo com uma criança de 14 anos. No desenrolar dessa história, o Lucas Neto foi processado judicialmente, ele respondeu judicialmente por esse xingamento e ele resolveu reformular e repaginar todo o canal. Ele e a produtora dele, ou a parte que empresariava a carreira dele nessa época, resolveram apagar esses vídeos violentos. E aí, só nisso, eles já perderam umas 2 bilhões de visualizações, o que seria bem necessário, né? Ele teria que apagar esse conteúdo. Para se reposicionar e para se retratar em relação a essa polêmica, que foi uma polêmica um pouco velada. Ele não foi à mídia falar nada, ele não postou nada falando sobre isso, a família da menina também não quis falar, resolveram ali, mas ele decidiu, posterior à decisão judicial, que ele reformularia todo o canal. E aí ele contratou uma equipe muito maior. Ele hoje tem uma produtora e nessa empresa estão vários atores, professores e pedagogos que acompanham a produção de conteúdo dele. Então ele não está mais no momento em que ele liga a câmera e fala o que ele quiser, apesar dele falar um pouco que essa é a levada original do canal, desse novo canal dele, que tem aí, sei lá, 3 anos, que é bem mais recente que a Galinha Pintadinha. Depois desse processo de mudança nele, de reformulação do canal, e com essa equipe já muito maior de profissionais envolvidos, né, psicólogo, pedagogo, professor, uma equipe de atores e um cenário mais polido, o Lucas Neto se engajou na produção de conteúdo infantil. Essa nova estética, essa nova roupagem em formato do Lucas Neto é um formato que é muito fácil de ser acessado pelas crianças, né? Pelo conteúdo que ele usa. Ele não usa palavrão, ele usa uma linguagem muito mais didática, ele infantiliza bastante a voz, ele usa roupas muito características de criança. Algumas roupas lembram um pouco o Sérgio Malandro dos anos 90, não sei. Um boné pra trás, uma coisa meio moleque, sabe? Para alguns pais, essa relação do Lucas Neto com o unboxing de coisas, de produtos e brinquedos não tinha muito problema. Essa questão dele entrar na banheira de Nutella, imitar uma foca e chamar os seus fãs de foca e tudo mais, eram coisas naturais e se comparavam ao Bozo, aos Trapalhões da época deles. O problema é quando em alguns vídeos o Lucas começa a fazer, por exemplo, um unboxing com uma caixa que tem, sei lá, R$300 em dinheiro vivo dentro. E aí, para esses pais, o problema é a criança não imitar o comportamento dele, de falar alto, de falar pausado, de viver no mundo à parte, de brincar com brinquedos, mas de imitar o consumismo exagerado que o Lucas pregava em alguns vídeos, mais no começo da carreira dele. Depois, obviamente, já mudar para o canal infantil, né? Então, para alguns pesquisadores, esse comportamento do Lucas Neto de se infantilizar e que antes seguia uma linha de publicidade da experiência, né? Que é aquilo que você consome, que você está vendendo, que é quando ele estava de criança abrindo os brinquedos ou abrindo as comidas loucas que ele misturava e produzia um conteúdo com aquilo. Não era uma publicidade, mas ao mesmo tempo era uma publicidade. Tanto que alguns pais tiveram isso como um problema. Um dos pais que deu um feedback mais aberto, acho que foi uma entrevista à Folha, se não me engano, foi Jorge Freire, que é do canal Nerd Pai, em 2018.
Ele disse que o vídeo da Nutella, o comportamento exagerado do Lucas Neto não era um problema, e nem que o filho dele o imitasse, nem que ele falasse mais alto, que ele quisesse sempre muito mais doce, que ele enfiasse muita comida na boca. Isso não era um problema, já que ele é uma criança. Ele vai imitar alguns comportamentos que ele assiste e ele tem muito acesso. O problema maior é que ele estava começando a imitar um comportamento muito problemático que o Lucas pegava nos vídeos dele, que era o do consumismo exagerado. O vídeo do canal do Lucas que mais teve algumas críticas do Jorge Freire foi o vídeo em que ele faz um unboxing de R$300 e ele gasta R$300 em raspadinha depois para saber se ganhou algum prêmio. E ele compara isso com produções infantis antigas, do tempo dele, tipo o Bozo, que ele tinha publicidade, ele tinha a propaganda no programa dele, só que a diferença é que o programa do Bozo, ele não era o tempo inteiro de publicidade, não era o tempo inteiro de consumo, como é a linguagem de unboxing, que você tem que comprar aquele produto e fazer toda uma expectativa e produzir um conteúdo em cima da abertura daquele pacote para revelar aquele produto em mãos, de como ele sai da caixa, como ele é e como você vai experimentar isso. E a mudança da linguagem do Lucas Neto e do público dele fica muito evidente quando a gente começa a olhar esse público infantil e esse consumo de produtos destinados ao público infantil como uma mina de ouro a ser explorada. Porque existe uma certa escassez de produção audiovisual destinada ao público infantil na TV aberta e na TV fechada. Tem alguns canais muito específicos para criança, mas não são plataformas tão dinâmicas como o YouTube, de troca de conteúdo, de troca de informação, de engajamento, é muito diferente. E a diferença que fica entre o Lucas Neto de antes e o Lucas Neto de agora é a mensagem que ele tem direcionada às crianças, e não só às crianças hoje, aos pais dela também. Porque antes, no vídeo, nos segundos finais do vídeo, a qual ele foi processado em 2016, ele fala, cadê os pais dessas crianças? Porque ele não tinha relação nenhuma com as crianças, ele não gostava de se relacionar com crianças e ele achava as crianças burras. E nos vídeos de hoje, a mensagem que ele tem é que se ele é um influenciador, ele tem que educar também. Deixa claro que ele acha óbvio que o pai e a mãe, que a família tem que educar a criança, mas ele como influenciador, ele tem que educar essa criança também. Ele tem que passar segurança aos pais, ele tem que mostrar que o canal dele é um lugar onde essa criança possa navegar com tranquilidade, e aí fazer a publicidade que ele tem no canal dele não só uma publicidade, que é o que ele fazia antes. A publicidade hoje dele gira em torno de um conteúdo didático, educativo, mesmo que ele use produtos da marca dele, os bonecos, sejam jogos, que aparecem muito evidentes na série dele, toda a narrativa conta uma história totalmente diferente. Os produtos eles aparecem quase como coadjuvantes. Aparecem de uma forma muito menos publicidade crua de consumo, mas aparecem de um jeito mais ligado a uma história que passa uma mensagem, que é o que ele se propõe a fazer hoje, e é o novo formato do canal dele. O que é um ponto de virada na carreira dele, já que agora os bonecos dele já desapareceram da prateleira, eles custam entre 120 e 150 reais, e existe uma estimativa de que ainda esse ano mais de 1 milhão de brinquedos sejam vendidos. As sketches que compõem a peça teatral dele, os aventureiros, lotam os estádios. Por exemplo, acho que em 2018 o Caio Martins lotou, e depois da apresentação ele saiu do personagem infantil, falou com a voz normal e se dirigiu diretamente aos pais e aos responsáveis dessas crianças, dizendo que essa nova missão que ele tem de lidar com os filhos dessas pessoas, ele se espelha muito na mãe e na avó dele, que são mulheres que sempre falaram, para de falar palavrão, muda o seu comportamento, muda o teor do seu canal, toma cuidado com essas crianças e com o que esses pais estão vendo, enfim. E ele diz que isso é pautado em valores de família, porque aquela fase de 2016 e depois um pouco em 2018 eram coisas que aconteciam, ele não tinha uma assessoria, ele estava num momento ruim da vida, enfim. Ele pautava esses momentos ruins dele no afastamento dos valores de família, do carinho, da relação boa que ele teria com a família dele. Então, para finalizar, o Lucas precisou reformatar todo o canal dele, mudar a linguagem, mudar a forma que ele se porta e mudar o público-alvo. Foi o principal vetor do sucesso dele. Então, no momento em que ele conquista os pais dessas crianças, depois de já ter conquistado as crianças, ele ganha o engajamento tanto das crianças que estão assistindo, quanto dos pais que levam essas crianças nas peças, que levam essas crianças para comprar brinquedo dele. Então, Lucas Neto, depois de 2016, ele viu que o público infantil, o infanto-juvenil e os pais dessas crianças que poderiam vir a consumir produtos dele era uma mina de ouro que ainda estava sendo muito pouco explorada aqui no Brasil.